Olá pessoal, tudo bem? Vamos continuar o estudo dos clássicos. Agora com uma partida entre dois excelentes GMs, muito fortes, Dr. Max Euwe e Alexander Kotov, dois ótimos escritores de livros, dois têm vários livros. Eu até tenho alguns aqui. Max Euwe, Técnicas de Finais do Max Euwe. E muito legal, e vários do Kotov. Vamos lá, a partida. Essa é uma partida do torneio mais famoso do mundo, que é o de Zurich 1953. Vamos lá, a partida dos dois. Foi uma partida muito interessante. D4, Max Euwe está de brancas e Kotov de negras. Cavalo F6, C4, C5, D5, E6, cavalo C3, E por D5, C por D5, D6. Cavalo F3. Estão desenvolvendo os dois cavalos. Estão tirando as peças para o jogo. G6 vai fianquetar o bispo. G3 os dois vão fianquetar o bispo. Vai jogar uma Índia do rei. Bispo G2. Roque. Roque. A6. Vai impedir a entrada do cavalo aqui, né? O sistema de desenvolvimento escolhido pelas pretas não é idealmente posicional, mas tem seus bons triunfos. A coluna semi-aberta E, certo? Ela está semi-aberta, tem um peãozinho aqui, né? Boas diagonais para seu bispos. Para seu bispo, o bispo tem uma boa diagonal que não está fechada, está aberta. Pelo menos por enquanto, né? E as brancas, geralmente as brancas colocam o cavalo em C4. Ela pode trazer o cavalo e colocar o cavalo em C4 para atacar o peão aqui. Vamos ver depois o que vai fazer. Geralmente faz isso. Nesse jogo, eu decido lutar na ala da dama. O Yui está de branca. E se esforça para criar pontos fracos lá a fim de instalar suas próprias peças sobre eles. O jogo se torna interessante depois, devido ao caráter agressivo de ambos os oponentes e lhes dão. Vamos lá. A4. Vamos partir para o ataque. Cavalo de BD7. D2. As brancas estão levando as peças para lá. Ala da dama. Ele vai levar o cavalo para C4, que é uma manobra típica aqui. Provavelmente, né? Ele trouxe esse cavalo para D2, provavelmente para levar para C4. Essa manobra do cavalo do rei branco que vai para D2 e instala em C4 é conhecida como o nome de piruleta de Nizovich. Nizovich é um grande jogador que é autor do livro Meu Sistema. Ele joga A5 para neutralizar a maioria dos peões opostos na ala da dama. Bloqueando, se as pretas jogam B5, as brancas podem jogar seu cavalo na casa A5. Então bora lá agora. Jogou Torre 8 para ocupar a coluna semi-aberta, A5. Justamente para não deixar vir o ataque do B. Mas vamos lá, jogar B5. Pegou em passant, cavalo por B6. Agora ficou uma coluna semi-aberta também para as brancas. A coluna A. Cavalo B3. Dama C7. Era melhor aqui, ó, cavalo C4, instalar o cavalo aqui. Torre A4. Cavalo B6. Torre A2.
Cavalo C4, voltou de novo, torre A4. Se quisesse empatar, tá um bom, mal. O euro não tá afim de empatar, não. Vamos, bora lá. Dama C7, cavalo A5. Ele tá querendo instalar, olha, uma casinha muito legal aqui, fraca. Essa casinha C6, olha que belezinha. Mas tem que se arrumar um jeito de instalar e não sair daí, né? Aqui se instalar ainda tem bispo para tirar lá, mas vamos ver o que vai fazer. Mas é uma casa fraca, essa casa de C6. E esse peãozinho aí o peão de D5. O peão de D5 dá suporte para ela. E tem o bispo apoiando aqui, tem o cavalo apoiando aqui, a dama apoiando aqui, todo mundo defendendo o peão. Bispo D7. Kotov percebeu isso, já jogou na hora o bispo ali. Se caiu o cavalo, ele troca. H3, vai evitar cavalo, bispo B5, bispo E3, cavalo de FD7. Preto está ativando suas peças. Agora ele planeja instalar seu cavalo em C4 do mesmo jeito. Tem uma casinha tem o mesmo jeito, desculpe. Tem uma casinha suculenta aí. Uma casinha suculenta que as negras também têm interesse, né? Jogou dama B3. As brancas então, o branco não se preocupa muito com essa perda do peão D2. Ele não está muito preocupado não, justamente porque vai ter uma compensatória que eles teriam nas casas pretas. Mas vamos lá. Aqui, por exemplo, B3 poderia ser o quê? Bispo por C3, bispo por C3, dama por C3, bispo por E2, torre de F1, bispo B5, bispo H6, F6, torre E6, ou antes, né? No lance 22, B3, bispo B3 com ameaça de torre E6. Se a torre cair aqui também vai ficar interessante. Ela vai ter um peãozinho passadinho, protegido, e tem esse bispo aqui infernizando aqui, certo? Tá, bora lá. Então vamos lá. Jogou a negra, jogaram cavalo F6. As negras tinham uma forte jogada. Ó. Trazer a torre, em vez de jogar, trazer a torre de A para B8, especulando com a posição insegura da dama branca. Por exemplo, ó, cavalo por B5, A por B5, cavalo C6, torre B7, dama B5. Não era possível. Cavalo por D5, a ameaça seria C4. Seria mais forte que torre em B8. Mas bora lá. O plano escolhido pelas pretas é menos eficaz e implica no sacrifício de qualidade para criar complicações. Torre DF C1, bispo D7. Esse daqui é uma imprecisão. O melhor seria ó, torre de A B8, cavalo C6, torre B7, bispo G5, cavalo C4. Mas vamos lá, o que foi jogado foi de bispo D7, dama D1.
Aqui tem uma ruptura, né, fortíssima, que é aqui, né, em B4. Pois ó, a torre vai atacar a dama, o bispo vai atacar o cavalo. Então é muito interessante ele tá preparando para entrar forte para romper com o peãozinho de B4. Torre 3 de sacrifício é muito legal. Várias vezes faz isso comigo, jogando. Eu odeio. Sacrificou torre por bispo, F por E3, bispo H6, querendo dar um duplo aí na torre no rei, dá cheque duplo, né? Querendo capturar o peão aqui. Capturar o peão dando duplo no rei e na torre. Dama não quer deixar dama D3. Torre 8. Ele insiste no duplo. Daí mudou, né? Tirou o rei fora. Que vai ser um erro. Vamos ver, ó. O que poderia ter jogado? Trazer a torre para F1. C4 atacando a dama. Dama voltou para D1. Bispo por E3, cheque. Rei H2. Cavalo H5. Mais o que foi jogado foi isso daqui. Ele já jogou aqui. Torre por E3, uma jogada muito boa, excelente jogada. A dama pegou o peãozinho lá dando sopa de A6. Torre E5. Torre de F1, ameaçando o cavalinho. Bispo C8 atacando a dama. Dama B5. Bispo D7 correndo atrás da dama. Cavalo F6. Cavalo C6. Ele quis acabar com a palhaçada. Rei G7. Né, ó, esse peão de D5 tá bem protegidinho, né? Tem 3 ataques, mas mesmo assim não vai dar para capturar não. Porque ó, se joga. Porque o que acontece? Vamos supor que ia jogar cavalo de B para D5. Cavalo por D5. Cavalo por D5. Bispo por cavalo. Torre por D5. Olha que duplo. Cavalo E7 dando um duplo. Tudo bem que a dama ali também está ameaçando cair, né? Mas aqui, ó, ele dá o duplo, sei lá. Você vai, sei lá, mexer o rei para cá. Ele vai capturar a torre. E se capturar a dama, captura a dama dele. E a vantagem fica enorme. Então seria uma ótima jogada. Mas vamos voltar à partida. O que foi jogado foi torre A6, cavalo C8, dama B8, entrou a dama lá, dama por B8, cavalo por B8, atacando o bispo, né? Bispo F5, tirou fora o bispo dali. Torre C6, atacando o cavalo e atacando o peãozinho. Torre E8. E4, atacando o bispeto. Bispo D7. Isso daqui é uma imprecisão. Por que ele é uma imprecisão? Porque seria melhor isso. Cavalo E7. Torre B6. Bispo D2. Atacando o cavalo aqui. E por F5. Cavalo por F5.
E depois ele poderia trazer o cavalo aqui para E3, dando um duplo aqui. Tudo bem que ia trocar só, mas ia. Mas bora lá, mas jogou o quê? Bispo D7, E5. As brancas vêm forte. Torre por E5. Cavalo por D7, cavalo por D7. Torre C8. Torre pelo outro cavalo. Torre E3. Ele tá com. O Kotov está com uma peça a menos, né? Torre C6. Cavalo E5. Torre D6. Torre D3. Torre D1. Torre E3. Torre C6. E abandonou. Kotov abandonou. Porque aqui teria um negócio muito interessante, né? O C6, bispo G5. Torre C7. H5. Torre de F. Torre F1. H4. G para H4. Bispo F6. Torre B7. Não tem, ó, com uma peça a menos não dá para jogar, né? Ele tá com uma peça a menos e um peão a menos. Tudo bem que tá um peão dobrado ali. Mas o Kotov abandonou. Olha, é impressionante. A precisão do Max Euwe. 93,5. E o Kotov 88. Pessoal, o nível é impressionante, o nível desse torneio. Todo, assim, é normal ter partidas com precisão de mais de 90. Detalhe, essa precisão é analisada com o software de hoje. Eles não tinham nada em 1953. Eles chegavam a esse nível de partidas melhores que os Super GMs quase de hoje, no mesmo nível dos Super GMs de hoje, sem nada, sem estrutura nenhuma, praticamente, com poucos livros. Os caras realmente eram muito fera. Não é à toa que esse torneio é o torneio mais indicado por todos os GMs, mestres, todos que você vê falam do torneio Zurich 53. É impressionante. Mas tem um motivo, né? Dá para você ver pelo nível das partidas. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Até mais. Não esqueça de curtir o canal, se inscrever quem não se inscreveu. Tá dando uma passadinha aqui. Se inscreva, clica no sininho que todo dia eu tô postando material, tá bom? Valeu, pessoal.